Obrigado, irmão, você me salvou. Não, Jesus me salvou, você só nós somos otimistas, esperamos que boas coisas aconteçam. Esse é o sentimento, mas a realidade, amados, tem sido diferente. Quando nós olhamos ao nosso redor, as coisas estão complicadas. Eu estive dando uma olhada, prestando atenção, tenho certeza que você acompanha o noticiário aí pelos meios de comunicação. E o que nós ouvimos essa semana? Quais foram as coisas que nós ouvimos essa semana? Nós ouvimos sobre enchentes, vemos pessoas morrendo, pessoas que não encontramos, vemos autoridades prometendo o mundo e o fundo. E sabe o que acontece no final de tudo isso? Muito pouco. Ia dizer nada, mas vamos ser otimistas. Muito pouco acontece. Por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Tem homens que não pensam e constroem a sua casa à margem do rio. Tem outros que têm terreno sobrando, mas não cedem para quem precisa, não vende, não empresta, não dá. Tem governantes que interessam para eles essa situação de calamidade pública todo ano. Em janeiro do ano que vem, nós voltaremos aqui e as notícias vão ser as mesmas, porque tem sido assim nos últimos anos. Outro assunto que dominou a mídia foi a questão do desvio de verbas, e essa semana a novidade foi que incluíram o Kassab, né? Alguém apareceu dizendo que o Kassab está envolvido nessa questão das propinas aí do PSDB, dessa turma aí. Ouvimos também da penitenciária de Pedrinhas, lá no Maranhão, e o desmando que tem lá, e essa penitenciária é um modelo de tudo aquilo, de todas as outras do Brasil. Ela não é melhor nem pior do que nenhuma. O que acontece lá, e que está na mídia hoje, é o que acontece em todas elas. E, de novo, é o descaso das autoridades, e é o desmando dos homens, e aquilo não recupera ninguém, só piora. Ouvimos falar, a novidade foi esse tal do rolezinho, os jovens querendo ir nos shoppings para se divertir, e o pessoal pensando ainda nas manifestações de junho e julho, estão com medo de que eles vão lá quebrar alguma coisa, destruir alguma coisa, e o pessoal fala, não, peraí, gente, só que a gente não pode passear no shopping. É o medo do pobre invadir o nosso espaço. Vimos uma coisa boa, mas temorosa também, que é o pessoal essa semana limpou a área ali da Cracolândia. Tiraram aqueles farrapos humanos, aquelas pessoas que estão viciadas, que vão morrer pelo crack, e colocaram elas em algum alojamento melhor. Não sabemos se vai dar certo, se não vai, é uma tentativa. E ali nós vemos o pecado também, nós vemos as pessoas se autodestruindo, se demolindo umas às outras. Ouvimos o presidente dos Estados Unidos falar sobre a questão da espionagem, e ouvimos ele falar também o seguinte: nós vamos continuar espionando. Não vou pedir desculpa, porque se nós somos melhores, azar de vocês. Muita arrogância. Então, como é que a gente pode ter uma parceria de relação, de compromisso de um com o outro, de alguém que quer nos espionar, quer, de certa forma, nos roubar? Por que não? E por último, e o mais deplorável das notícias, foi ver o Vaticano ter que ir até as Nações Unidas, lá em Genebra, e dizer para os caras lá, dar explicações da pedofilia que existe dentro da igreja. E um dos argumentos que eles usaram foi de que nós eliminamos 400 sacerdotes, como se a expulsão dos sacerdotes
seria a solução do problema dos 400 pedófilos. E esse é só um pecado. E eu vejo cristãos tendo que explicar para o mundo os seus pecados. Uma completa inversão de valores. Tem outros pecados ainda para serem tratados. Essa é a situação. Será que vai melhorar? Esse ano tem Copa, né? A gente esquece tudo. É a agressão dos homens, de um contra os outros e de nós contra nós mesmos. Todos os esforços, eu não sei se você pensa assim, todos os esforços que têm sido feitos para melhorar essa situação, parece que não dá muito certo. É frustrante. É meu sentimento, não sei o teu, é de frustração. É nesse contexto que eu gostaria de refletir com você hoje e pensar com você hoje sobre esse homem que se autodestrói, esse homem que destrói os seus semelhantes, esse homem que destrói o seu meio ambiente. Eu gostaria de pensar com você um pouco sobre o que é o homem, quem é o homem, qual a posição do homem diante de Deus. Eu espero que nós resgatemos algumas opiniões, alguns fundamentos daquilo que nós somos. E eu gostaria de convidar você para abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, de onde nós vamos usar alguns textos básicos aqui para a nossa reflexão. Gostaria só de lembrar para você que Gênesis de 1 a 3 fala da criação e da queda do homem. Eu acho, e na minha opinião, esse trecho é um trecho que fala de Adão e Eva, mas é um trecho que é um arquétipo, é um protótipo, é um modelo para todos nós. O que ele trata aqui, ele trata sobre a nossa condição humana. Ele não fala só de Adão e Eva, e nós não temos e não precisamos olhar esse texto como sendo um tratamento particular de Deus com Adão e Eva, mas quando ele trata com Adão e Eva, ele trata comigo, ele trata consigo. E eu queria dizer isso para você. Se nós estivéssemos lá no Jardim do Éden, se Deus chamasse a mim e a minha esposa, aquela coisa linda ali de olhos azuis, se nós dois estivéssemos lá, nós teríamos comido aquele fruto. Se você estivesse lá, você teria comido aquele fruto. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram. E nós não estamos dizendo que somos pecadores porque Adão pecou. Nós somos pecadores e seremos questionados por Deus pelo nosso pecado. Não precisamos dos pecados dos outros. Então eu quero dizer para você isso. Se você pensa, e eu quero que você leia comigo e reflita comigo o seguinte: essa palavra aqui, ela é para eles, sem dúvida. Mas ela é um modelo e alguma coisa que se aplica diretamente na minha vida, na sua vida. Então, Gênesis capítulo 3, verso 1, nós temos o relato da queda. Vamos ler. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam o fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que vocês comerem, seus olhos se abrirão. Vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor clamou, chamou o homem, perguntando: onde está você?
E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso eu me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu o comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor fale para o nosso coração, nos ensine alguma coisa nessa noite, que a gente possa ouvir Sua mensagem para nós, vinda de Ti. Me usa, Senhor, e que eu possa ser o canal desse recado, mas que o Senhor venha de encontro com os corações de cada um dos meus irmãos aqui, como veio de encontro ao meu, Senhor. Abençoa-nos nesta hora, te peço, em nome de Jesus, amém. Posição do homem diante de Deus. Tem algumas coisas aqui que nós precisamos aprender. A posição é a seguinte: hoje o homem está desorientado, o homem não sabe o que ele é, não sabe para onde ele vai, não sabe aonde ele quer chegar, e é por isso a razão de ser dessa palavra. E eu acho que às vezes até alguns de nós cristãos não sabemos bem a nossa posição enquanto seres humanos diante de Deus. Às vezes nós fazemos questões com o nosso pecado de sermos mais para o lado animal do que para o lado humano, do lado divino. Eu queria resgatar algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu queria pensar com vocês é que o homem, ele é a imagem e semelhança de Deus. O homem, ele tem uma prioridade na criação. Você conhece Gênesis 1 a 3, você sabe que Deus criou todos os animais, criou a criação, as aves, os céus, enfim, tudo. Mas foi só para o homem que ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Foi só para o homem. O homem é o único ser compatível com Deus. O resto da criação é criação de Deus. Mas o homem é compatível com Deus. É o homem que pode se comunicar com Deus e é Deus que pode se comunicar com o homem. O homem não consegue se comunicar em igualdade com os animais, mas ele consegue se comunicar em igualdade com Deus. Você pega um animal aí, vamos dizer o papagaio que fala. Você ensina algumas palavras para o papagaio, mas você não consegue manter um diálogo com o papagaio. Ele aprende algumas palavras, repete as palavras, mas você não consegue, porque ele não raciocina. Eu sei que tem alguns homens que tentam ser igual ao papagaio, se esforçam para isso, mas não foi para isso que você foi criado. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem uma honra, uma dignidade enquanto ser humano que não cabe a mais nenhum ser criado. Você tem uma alma, você tem uma inteligência, você tem uma consciência, você tem uma moral. Você se parece com Deus. Você é compatível com Deus. O homem é compatível com Deus. Por isso que você e eu podemos nos relacionar com Deus. O homem foi feito para esse relacionamento com Deus, ter amizade com Ele. E o trecho que nós lemos fala sobre isso. Deus fala: façamos o homem à nossa imagem e à semelhança. E depois lá no capítulo 8 que nós lemos, nós vemos Deus vindo no final do dia para ter comunhão com o homem, para conversar com ele, para se relacionar com esse homem. É o único. Deus fez esse homem tão especial para que ele pudesse ter essa comunhão com ele, para que ele pudesse andar junto com ele. É da parte da satisfação de Deus que o homem caminhe e ande ao seu lado. O salmista, ele captou essa ideia, e ele escreveu num dos salmos o seguinte: quem é o homem para que dele se preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que Deus.
coroaste de glória e honra. Pouco menor do que Deus, e o coroaste de glória e honra. Então nunca se esqueça disso, nunca deixe isso passar. Parece que isso tem passado desapercebido das pessoas no nosso mundo, de uma maneira geral. As pessoas têm se envolvido nos seus pecados e têm se esquecido da sua dignidade de imagem e semelhança de Deus. O homem recebeu essa preferência de Deus, e Deus abençoou o homem com essa imagem e semelhança, mas nós sabemos a história, nós sabemos que o homem pecou. E nós lemos aqui, que o homem pecou porque a árvore era atraente, porque ela era desejável para dela se obter discernimento. O homem, ou a Eva aqui, depois o Adão, acharam, bom, essa coisa deve ser boa, ter discernimento, ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal deve ser alguma coisa boa. Mas na narrativa aqui de Gênesis, essa coisa não funcionou, não é verdade? Quando nós começamos a ler o que aconteceu quando eles comeram do fruto, nós vemos que os olhos deles se abriram. Nós vemos que eles perceberam que estavam nus, que eles não se enxergavam assim. Nós vemos que eles fizeram uma cobertura lá, se cobriram com folhas. Nós vemos que eles se esconderam de Deus. Nós vemos que quando eles ouviram Deus, eles ficaram com medo. Nós aprendemos que o homem, quando questionado, acusa a mulher quando questionada, acusa a serpente. Nós vemos a mulher recebendo castigos por causa do seu pecado, e nós vemos o homem recebendo castigo por causa dos seus pecados, e nós vemos a criação recebendo castigos por causa do pecado dos dois, e finalmente os dois são expulsos do jardim. E a palavra de Deus, Deus disse que eles morreram. Eles morreram, mas não morreram, não é verdade? Eles morreram de alguma coisa. Alguma coisa aconteceu. A palavra de Deus disse que se eles comessem do fruto, e eles morreriam. Alguma coisa do divino, da imagem, da semelhança de Deus, morreu no homem. Nós não sabemos direito como isso, o que era isso, porque nós nunca tivemos isso que desapareceu do homem naquela hora. Eu gosto de pensar um pouco que foi o reverso do Pentecoste. O que aconteceu no Pentecoste? Eles receberam o Espírito Santo, e o Espírito Santo apareceu como uma chama para cada um deles. Eu gosto de pensar que no Gênesis, quando eles pecaram, essa chama se apagou. Alguma coisa de divino o homem perdeu, mas ele não perdeu a imagem e a semelhança de Deus. E quando Deus diz assim, olha, daquela árvore vocês não comam, porque o dia que comer vocês vão morrer, não é porque ele é implicante, não é porque ele é ranzinza, mas é para o nosso bem. Quando Deus falou para Adão e Eva, não comam daquela árvore, é porque ele sabia que eles iam se sentir nus, iam sentir medo, iam acusar uns aos outros, iam ser expulsos do paraíso. Não comam. Quando Deus diz que alguma coisa deve ser evitada, creia que é para o teu bem, não é para o bem dele, é para o teu bem. Deus quer te proteger de você mesmo contra o pecado, porque toda vez que nós pecamos, nós somos empurrados para longe de Deus, nós somos expulsos do paraíso, nós vamos cada vez mais para longe de Deus, e eu espero mostrar isso mais adiante na nossa conversa. É um quadro de derrota, mas nesse quadro de derrota tem duas perguntas aqui que eu gostaria de ressaltar com vocês. A primeira, em Gênesis 3, verso 9, Deus chega no jardim para se encontrar com o homem, para ter aquele bate-papo gostoso que eles costumavam ter normalmente, onde o homem ia dizendo para Deus o que ele tinha feito,
os animais que ele tinha encontrado, os nomes que ele tinha dado para as coisas, tal. E de repente Deus não acha o homem lá no caminho, lá. Eu imagino, eu não sei como você imagina, uma alameda assim, gramadona, assim, aquele gramado lindo, algumas árvores, alguns animais, um pouco de água em algum lugar. É o que eu imagino sempre quando fala de Deus caminhando com o homem no jardim do Éden. E de repente Deus chega lá e o homem não está lá, e no verso 9 nós lemos o seguinte: o Senhor Deus chamou pelo homem perguntando: onde está você? Onde está você? Será que Deus não sabia onde o homem estava? Bom, se Deus não sabia onde o homem estava, ele não era Deus. E se ele sabia, ele está perguntando: onde está você? É porque ele quer significar uma outra coisa. Ele não quer que o homem diz: achou. Quando Deus fala para o homem: onde está você? Ele faz assim, olhando para a moita: onde está você? Onde está você? Se enxergue. Você olhe para você mesmo. Eu te criei a minha imagem e semelhança para você andar comigo, conversar comigo, se relacionar comigo, estar comigo. O que você está fazendo atrás dessa moita? Enxergue-se, enxergue a sua falta de dignidade. Você foi criado à minha imagem e semelhança. Onde está você? Não é isso que nós fazemos quando pecamos? Corremos para trás da moita? Tentamos nos esconder de Deus? Pretendemos ficar num lugar que Ele não nos ache? Como se esse lugar existisse? Onde você está? Essa é a pergunta de Deus. Deus fala assim: sai daí de trás, vem cá, vamos conversar. Vem aqui, você precisa resgatar a sua dignidade. Não dá para se esconder de Deus, irmãos, né? Sabe disso, você lembra daquela passagem que André foi até Natanael e falou para o irmão dele: olha, nós encontramos o Messias, vamos lá ver ele e tal, né? Natanael falou assim: será que da Galileia pode sair alguma coisa boa? Vamos lá, você vai ver. E quando ele está chegando perto de Jesus, Jesus fala para ele: eis aí um verdadeiro israelita no qual não há dolo. Por acaso o senhor me conhece? Perguntou Natanael. Ele falou: eu te vi debaixo da figueira antes de André te pegar. Ele se prostrou diante de Jesus e falou: Senhor meu e Deus meu. Jesus sabia exatamente onde ele estava, o que ele estava fazendo. Jonas pega o navio e quer fugir. E Jonas teve uma ideia brilhante do ponto de vista dele, porque ele queria fugir do Deus de Israel. Então o que ele pensou? Bom, eu pego o navio, saio de Israel, saio do território de Israel, e Deus ficou lá atrás. E você sabe na história, e sabe no que deu o resultado da história de Jonas. Onde você está? Saia do seu esconderijo preferido. Saia dessa moita. O salmista Davi percebeu isso. Quer ver? Dá uma olhada comigo lá no Salmo 139 e você vê como Davi descreve. Salmo 139, 7. Ele responde exatamente essa pergunta: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura,
também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Onde estás? Aonde você pretende se esconder de mim? É isso que Deus está falando, é isso que Davi está falando aqui. Não tem lugar possível para a gente se esconder de Deus. Quando você se esconde, você está negando, rejeitando a sua dignidade de ser humano, de ser criação à imagem e semelhança de Deus. Enxergue-se, saia daí, chega de me evitar, diz o Senhor, vamos conversar. Recupere a sua dignidade. Vamos recomeçar. Na ceia de Natal, nós estávamos na véspera do Natal à noite, estávamos lá na casa do Flávio e da Elisa, e o Reinaldo e a Gisele estavam lá com a Rafaela. E a Rafaela, pequenininha, era dando show para todos os adultos, lá igual bobão em volta da criancinha, dando show dela. E ela queria se esconder da gente. O que ela fazia? Ela pegava uma almofada, punha o rosto e ela pretendia estar se escondendo. Enquanto ela estivesse com o rosto na almofada e ela não via ninguém, ela assumia que ninguém estava vendo ela. E essa era a graça da coisa. E quando a gente quer se esconder de Deus, é mais ou menos isso que a gente faz, né? A gente parece um avestruz, enfia a cabeça na areia e pensando que Deus não sabe onde nós estamos. Quando nós pecamos, nós fazemos essa coisa. Então, se você está escondido, se você não está na presença de Deus, significa que tem alguma coisa de errado, não é verdade? Aí vem a segunda pergunta aqui do nosso texto que eu queria falar com vocês, que está no verso 13, que o Senhor fez para ela. O que foi que você fez? O que foi que você fez? Eu não sei se você concorda comigo. Eu acho que as respostas que Adão e Eva deram não eram satisfatórias. Não, olha, a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente. A serpente não podia falar que ela não tinha braço, senão ela ia apontar alguém para frente. Eles jogam a culpa nos outros e não admitem que estão em pecado. E eu acho que isso é muito preocupante, né? A gente pensar no pecado. Deus é muito direto. Não dá para fugir dessa pergunta. Quando a gente peca, Deus pergunta para nós: o que foi que você fez? Ele sabe o que nós fizemos? Lógico que ele sabe o que nós fizemos. Mas ele quer que a gente admita e verbalize aquilo que nós fizemos. Nós temos que confessar, nós temos que falar o que foi que nós fizemos. Nós falamos aqui no começo de alguns males que a gente pratica contra os outros males que a gente pratica contra nós mesmos. E Deus pergunta para a gente: o que foi que você fez? O que foi que você fez? Não dá para pular esse capítulo, amado. Toda vez que nós pecarmos, nós temos que responder essa pergunta: o que foi que você fez? O que foi que eu fiz? Por quê? Porque o nosso pecado, enquanto não confessado,
ele nos destrói, ele acaba com a gente. Aquela imagem e semelhança de Deus vai empalidecendo, vai se apagando mais, vai diminuindo a nossa condição privilegiada de ser na pessoa de Deus. O salmista captou isso muito bem. Quer ver? Vamos ler os trechos aqui do salmista, no Salmo 32. Veja que o salmista fala sobre o pecado. Salmo 32, verso 3. Verso 3: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, olha, está atrás da moita, né? Está escondido, né? Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram esgotando-se, como em tempo de seca. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri mais as minhas culpas. Mas teve um dia que eu mantinha escondidos os meus pecados. Tinha um dia que, quando eu pequei e antes de eu confessar, eu corria para trás da moita, não queria encontrar o Senhor. Mas entre eu ter pecado e eu ter dito para Deus o que eu fiz, o meu corpo definhava de tanto gemer. A mão de Deus pesava sobre as minhas forças foram esgotando. Vira um pouco mais aí adiante no Salmo 38. Salmo 38 também é impressionante. Salmo 38, verso 3, de novo. 38, 3. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram, por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente, sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão os meus anseios, os meus suspiros não te oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos, os que desejam matar-me, preparam-me armadilhas, os que me querem prejudicar, anunciam a ruína. Passam o dia planejando traição. Agora veja o verso 17. Eu estou a ponto de cair, e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa em angústia estou por causa do meu pecado. Verso 21 e 22. Senhor, não me abandones, não fique longe de mim. Ó meu Deus, apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Você viu que lá no verso 13 ele fala que os meus ossos, não há saúde nos meus ossos por causa do quê? Do meu pecado. Do meu pecado. O que foi que você fez? Essa é a pergunta que o Senhor faz para a gente, que não dá para pular esse capítulo na nossa vida de pecados. Toda vez que nós pecamos, nós temos que responder essa pergunta para o Senhor. Nós temos que verbalizar essa pergunta, porque isso tem a ver com a maneira como nós somos criados. Sabe o que acontece? Se você tem pecado e você não confessa, sabe o que acontece? Se você tem pecado e você mantém ele oculto, teu coração endurece, teu coração vai ficando como pedra. E
Se você resiste muito em confessar o teu pecado, Deus tira a proteção de você, e você vai ficar sem a proteção, você vai pecando mais, se atolando mais no seu pecado, e mais, e mais, e mais. Quer ver? É isso que a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo. Tem duas passagens, uma é Romanos 2, abre lá comigo em Romanos 2, você vai, Romanos capítulo 1, no finzinho, Romanos capítulo 1, verso 20, ele fala bem no finzinho do verso 20, ele fala assim: tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo os sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança dos homens, do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Percebe? Deus os entregou aos seus pecados. Deus tirou o fator inibidor dos seus pecados. Uma passagem semelhante a essa, se você quiser, 1 Timóteo 2, vamos lá em 1 Timóteo 2, nós lemos assim, no verso, deixa eu achar aqui, estou achando, o versículo sumiu da minha Bíblia. Quem achou aí? Deixa eu ver. Perdão, irmãos, eu não estou entendendo. Não achei o verso, mas é um verso que fala exatamente da mesma coisa. Ele fala aqui, no 2 Timóteo 2, 2 Timóteo 2, 16. Evite as conversas inúteis e profanas, pois o que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Você pratica impiedade, cada vez mais você se dá impiedade. Ou seja, resumindo a história e esses dois textos, é o seguinte: quando você peca e Deus pergunta para você o que você fez, você insiste, persiste no seu pecado, Ele vai te entregando, Ele vai te soltando, Ele vai tirando as proteções dEle, cada vez mais você se afunda no seu pecado. Por isso que nós precisamos pensar que quando nós confessamos os nossos pecados, é para o nosso bem, é para a nossa cura, é para o nosso bem-estar. Nós vivemos numa sociedade que não gosta de sofrer, não gosta de chorar, não gosta de gastar tempo se lamentando. Nós vivemos numa sociedade que peca, fala, tudo bem aí, desculpa aí, vamos para a próxima, sem verdadeiramente se arrepender dos seus pecados. E toda vez que a gente pula a confissão, a contrição, nós estamos nos destruindo. E temos o risco de cometer o mesmo pecado de novo. Porque verdadeiramente nós não sentimos nada. Por quê? Todo domingo nós estamos aqui na igreja.
Todo domingo nós cantamos e oramos, dizendo muito obrigado, Senhor, eu te amo. Não tem? Todo domingo? Tem algum domingo que você sai daqui sem dizer eu te amo, Senhor? Não tem. Mas que amor é esse? Onde eu pego e não me condoo, não sofro, não me envergonho de ter agredido o fruto do meu amor, que é o Senhor. Trazendo isso para uma situação humana, quando eu era garoto eu trabalhava de office boy. E onde eu trabalhava tinha um homem, ele era um gráfico, ele arranjou emprego para o filho dele na empresa. O filho dele era caixa da empresa, o filho dele começou a roubar a empresa. Demorou um tempo lá, até que se descobrisse quem era que estava roubando a empresa. Mas um dia, pegaram o garoto, calcularam quanto ele tinha devido, foram lá para o pai dele tinha mais de 20 anos de empresa, e fizeram o pai dele assinar as promissórias. Eu era office boy, todo mês eu tinha que pegar uma promissória, ir lá para aquele pai, apresentar a promissória do roubo do filho dele. A dor daquele pai, o constrangimento daquele pai. Não foi isso que eu criei. Não foi esse o filho que eu ensinei. Ele era para ser meu orgulho, ele era para ser a minha realização. Eu estou 20 anos nessa empresa, eu queria que ele fosse mais bem sucedido do que eu. Adianta aquele filho falar, bom pai, tudo bem, vamos para a próxima? É isso que aquele pai quer ouvir? Não é. Quando você pega e vem aqui, desculpa aí, hein, Deus? É isso que ele quer ouvir? Eu acho que a pessoa que pega e não se constrange, não se condói, não sofre pelo seu pecado diante de Deus, é uma pessoa que tem uma visão utilitária de Deus. Ele está aí para perdoar mesmo. E eu vou em frente aqui, pedir perdão, mas não me arrependi, não sofri, não chorei, não lamentei de ter agredido aquele que todo domingo eu falo que eu amo, que eu amei. E o Senhor pergunta, o que é que você fez? O que é que você fez? Onde que você está? O que é que você fez? Eu acho que o exemplo do que Deus espera de nós, né, está lá naquela parábola do filho pródigo. Você lembra da parábola do filho pródigo? Lucas 15, né? Lucas 15. Lucas 15. Aqui nós temos Jesus falando de uma maneira ideal do que Ele espera que Deus espera que a gente faça quando a gente pede. Você conhece a história? O filho pródigo foi lá, pediu a sua herança, foi embora, esbanjou seus bens, com prostitutas, com jogos, com não sei o que e tal, ficou na miséria. E lá na miséria dele, ele começou a se tocar e começou a se arrepender. E volta e ensaia o discurso. Não, quando eu vou voltar e chegar na casa do meu pai, eu vou falar assim, 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 perdão, eu pequei e tal, não sou digno. E o pai está de braços abertos para recebê-lo. Essa história nós sabemos que é uma aplicação que Deus faz do pecador com ele e o seu pecado. Mas no capítulo 15 de Lucas, no verso 17, começa assim: caindo em si, o que significa? Enquanto ele pecou, enquanto ele roubou, enquanto ele levou as coisas na bagunça, enquanto ele fez o que ele fez, ele estava o quê? Fora de si.
Estava fora de si. O pecado nos deixa fora de nós mesmos. Não somos nós. Não foi para isso que nós fomos criados. Não é isso que Deus quer de nós. Não é com o nosso pecado que Deus quer se relacionar. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Você vê? Ele vai, ele cai em si, ele reconhece o seu pecado, ele vai para o pai e fala: eu não quero, eu não mereço mais nada, só preciso do teu perdão. Você vê, não há arrependimento sem remorso, não há arrependimento sem contrição, não há arrependimento sem vergonha, não há arrependimento se você não se condói de ter agredido ao Senhor. Se nós não confessarmos os nossos pecados, nós continuamos carregando as nossas culpas, e o inimigo sabe que nós temos pecado e ele acusa, e a nossa consciência fica pesada. Foi por isso que o salmista falou lá: olha, eu me senti moído, eu me senti esmagado, eu pesado, eu me senti o tempo todo acabado. Por quê? Por causa do meu pecado. Por isso que eu confessei, porque a nossa constituição, a maneira como nós fomos criados, exige que a gente confesse. E em confessar os nossos pecados ao Senhor, nós tiramos esse peso, nós livramos a nossa consciência. Onde você está? O que você fez? E a palavra de Deus nos diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Não dá para recomeçar com Deus sem passar pelo momento de contrição. Não dá para sair avante com Deus, andar com Deus, sem eu sentir muito, se é que eu amo Ele do jeito que eu digo que eu amo. Eu gosto da história de Jonas. Você conhece Jonas? Vamos lá em Jonas. Tem um versículo em Jonas. Você conhece a história de Jonas? Jonas quis fugir de Deus e ele não concordava com Deus. Ele pegou o navio, foi embora e falou assim: eu vou me livrar disso, vou me esconder de Deus em alguma outra terra, Ele não vai me achar. Você sabe que Deus o achou, Deus nunca... Mas tem um verso aqui que é impressionante, em Jonas capítulo 1, no verso 10. Jonas capítulo 1, verso 10. Na fuga dele, na hora que o pessoal está decidindo o que vamos fazer, quem pecou, quem não pecou, o que está acontecendo, nós precisamos acalmar os deuses. Essa é a ideia dos marujos. Então no verso 10 de Jonas fala assim: então os homens ficaram apavorados e perguntaram para Jonas: o que foi que você fez? Olha só, olha a pergunta. Você lembra de algum lugar onde tem essa pergunta? O que foi que você fez? Jonas estava fugindo de Deus. E Deus usa os marujos. O que foi que você fez? Mas não acaba aí o versículo. Pois eles sabiam que Jonas estava fugindo de Deus, porque ele já lhes tinha dito. Deus contou para os marujos. Então, antes deles perguntar para o Jonas o que ele fez, é o que o texto está dizendo. Deus tinha dito para aqueles marujos o que ele tinha falado. E Deus usa a pergunta: o que foi? Usa a boca dos marujos e pergunta: o que foi que você fez? E os marujos já sabem. Amado, você pode esconder o seu pecado a 7 chaves. Você pode pensar que ninguém sabe dele. Mas cuidado, hein? Cuidado, hein?
De repente Deus pode usar os marujos para te perguntar: o que foi que você fez? Eu já sei, Deus me revelou o que você fez. Deus pode te envergonhar, sabia? Não se consegue esconder, nós não conseguimos nos esconder de Deus e nem esconder o nosso pecado dele. E se nós não confessarmos o nosso pecado, ele vai aparecer de uma forma ou outra, ele não vai se conter. Então, voltando ao início da nossa palestra aqui, vamos resumir a história. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado com uma preferência, um privilégio de se comunicar com Deus. E para se comunicar com Deus, você tem você tem a necessidade de confessar os pecados. Ainda que você ache que ninguém saiba do teu pecado, Deus sabe do teu pecado. Ainda que você ache que está bem camuflado, bem escondido no teu esconderijo, Deus conhece o teu esconderijo. E Deus te pergunta: onde você está? Enxergue-se. Sabe qual é a resposta certa para essa pergunta? Onde você está? A resposta certa é assim, ó: estou na alameda caminhando com Deus. Estou na alameda compartilhando da criação de Deus com Ele. Qualquer outra resposta está errada. Qualquer outra resposta que Deus está na alameda e você não está caminhando com Ele, aí tem. E não adianta se esconder. É preciso voltar para Ele. Onde você está? E se você não está na alameda caminhando com Ele, então você tem que responder: o que é que você fez? Gastar tempo na presença do Senhor, lamentar, chorar, se humilhar, até que Ele aceite, até que Ele perceba que verdadeiramente você se arrependeu do seu pecado. E quando você confessa o seu pecado, você tira o passatempo preferido de Satanás. Porque não é isso que acontece? Enquanto nós escondemos os nossos pecados do Senhor, Satanás fica buzinando na nossa consciência: ó, você é hipócrita, ó, você fala isso aqui, mas você está fazendo aquilo, ó. E você vai encolhendo, e você vai inibindo, e você para de ter comunhão com Deus, e você se afasta de Deus, porque você não quer se sentir hipócrita diante de Deus. Mas quando você confessa o pecado, você quebrou o jogo do Satanás. Ele não tem mais do que te acusar, porque você já confessou para Deus e você já pediu perdão para Deus. Então, se você não está no lugar que deveria, faça um favor a você mesmo, retome o seu lugar, volte para o seu lugar. Aquelas situações que eu narrei no começo aqui, as pessoas usando crack, se destruindo, os governantes se enganando, aquelas situações todas lá, precisam de homens que saibam quem são, de homens que caminham com o Senhor. Eles precisam que você seja essa pessoa, essas pessoas que dão esse testemunho. É para isso que a palavra de Deus está aqui, para que as pessoas que não têm orientação, as pessoas que não sabem para onde caminhar, as pessoas que não sabem quem são, precisam olhar para você e falar: esse é o cara,
É assim que é para ser. E você é essa pessoa para inspirar os outros. Afinal de contas, você é ou não é filho de Deus? É ou não é? É ou não é? Demorou. Certo? Então, eu quero que você saia daqui nessa noite com essa convicção de que você é uma criação privilegiada de Deus. Nossa sociedade quer nos levar, muitas das coisas, particularmente o mundo científico, quer nos carregar como nós somos a imagem e semelhança de outros animais. Não é verdade? Quer explicar que você descendeu não sei do que lá, cada um tem o seu animal preferido, né? Mas eu quero que você saiba assim, não, eu fui criado por Deus, eu sou diferente, eu não estou aqui para ser confundido com animal. Eu sou imagem e semelhança. Pequei, perdi alguma coisa na minha imagem e semelhança quando pequei, é verdade. Mas eu ganhei o Espírito Santo, que é Deus dentro de mim, que compensa essa perda que eu tive lá. É com essa dignidade que você deve caminhar nesse mundo. É nessa dignidade que Deus quer que você se posicione nesse mundo. E quando você chegar lá fora, você tem que mostrar para as pessoas que você é essa pessoa digna, essa pessoa especial que Ele criou. Não é para cá. Certo? Então sai daqui hoje, vai para casa e fale: como eu sou bacana, Deus me abençoou, Deus me fez um pouquinho menor que eu. De vez em quando eu desmantelo um pouco, estrago um pouco as coisas, mas dá para voltar. Tá certo? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra.